Cara, essa é uma história interessante. Quer que tire aqui? Pode ficar. Não, é só tirar só. Ah, tá. Porque, na verdade, é a história da minha vida, né? Eu tive o privilégio, podemos dizer assim, de nascer numa família espiritualista, né? A minha irmã que tá ali, ela sabe disso, também é outra médium aí que sempre tá tendo alguma reação com o mundo espiritual. Então eu tive o privilégio de nascer numa família espiritualizada, no qual trouxe aí muita coisa que fez parte e faz parte da minha bagagem. Então nada mais, nada menos do que seguir o legado da família, né? Então, quando eu nasci, a gente já começou ali com questões já espirituais envolvidas, segundo a minha mãe. Logo ali nos primeiros meses ou anos, não lembro exatamente, porque eu não sei como, né? Não tem como lembrar disso. Mas já tive uma experiência paranormal, vamos chamar assim, Só no puxa o qual... microfone pra cá, vai puxar Opa, pra pra cá? Mais pra aí. Isso. Aí... No qual parece que eu tinha sofrido um ataque espiritual, cara. Simplesmente começa a levitar ali do berço e... Ô, louco. E aí pega... começa Levitar, a tipo, chacoalhar, já é sei um lá. negócio fora do... Começa a chacoalhar ali e tal, aí minha mãe pega e fala, puta, tá acontecendo alguma coisa. Comecei a passar mal, até então ela tava sentindo que tinha uma coisa. Em paralelo, a minha avó, que é a nossa preta velha que a gente fala, né, porque é desendeira, fazia tudo. E a gente teve também, tem uma parte da história aí. Ela já tava sentindo que tinha uma coisa estranha rolando, cara, no ar. E ela fez, a partir da casa dela, umas mandinguinhas lá e esse espírito aí acabou seguindo adiante. Desde então, cara, tive várias passagens relacionadas a essas experiências, assim, com espiritualidade, com espíritos e tudo mais. Eu morei com a minha avó durante muitos anos, desde praticamente ali da minha infância. Eu presenciei muito disso, né? Como eu falei, minha avó já tinha esse lance da macumba com ela, né? Então a gente via ela fazendo lá as defumaçõezinhas dela, fazendo lá os trabalhinhos dela, no fundo tinha lá a tronqueira dela e tudo mais. E tem um tio que tinha centro espírita, outro tio que tinha ali na Baixada Santista, junto com a minha tia, o terreiro de Umbanda. Então tudo sempre estava envolvido, cara. E era tudo uma curiosidade, na verdade, né? Criança no meio desse negócio fala, nossa, o que tá acontecendo, né? O que tá rolando? Tanto é que nas giras de Exu, e aí entra uma coisa interessante, criança não podia lá na casa da minha tia, né? Não podia estar junto. Então a gente ficava num lugar separado, eu e meus primos, e lá no fundo, lá no terreiro, rolando gira louca ali, né? Dando aquelas risadas e tal, o pessoal, né? Incorporado com Exu e Pombagira. E a gente naquela curiosidade, cara, o que tá acontecendo? O que é isso? E não podia, né? Criança não podia. O que despertava ainda mais a atenção da gente, né? Cara, enfim, só sei que foi assim. Eu vivenciei isso, passei ali frequentei um pouquinho a igreja católica pra ver como é que era. E eu vou te falar que eu só frequentei ali na minha infância por conta de uma única coisa, cara. Os lanchinhos que eles davam depois. Porque era um negócio, na minha visão ali, na minha perspectiva, algo muito monótono, enfim. Eu sempre fui da agitação nesse sentido. Sim, entendo. E ainda tem mais partes monótonas, porque o que acontece? Que até entendi ali, beleza. Aí depois comecei a frequentar o centro espírita, aí você vai lá na palestra, né? Você senta. Né? Começa a dar as pescadas. Mas sempre tudo muito... Por mais que eu tinha ali aquela... E todo mundo, né? Não tem como dizer que não. Todo mundo, quando tá passando por um processo no começo espiritual, não liga muito, né, cara? Não liga no sentido assim, não entende muito bem como deve se portar respeitosamente ou de forma sagrada diante dessas situações. A gente vai, curiosidade. Total curiosidade. Aberto ali é o que tá... Exato. O que tá acontecendo, você vai lá e vê, e aí você começa a sentir umas coisas no corpo, você não sabe o que é, você tá ficando louco, você não tá, né? Sentindo os arrepios e tudo mais. Beleza, fiquei um tempo lá no centro espírita, saí, também não tava me identificando. Aí chegou um momento da minha vida que eu falei, resolvi querer ser ateu. Sabe quando você fica revoltado com a vida? Passei por esse momento também. E aí você acaba descontando em Deus, né, sua frustração. E, cara, nesse momento que eu me autocoloco, me denomino como ateu, foi quando eu conheci um amigo meu, assim, que ele falou, cara, você precisa conhecer a espiritualidade. Como assim precisa conhecer, cara? Eu vi isso, eu virei ateu porque tudo que eu vivi, a galera falava que ele tava certo e o resto tava errado. Isso é o que você vê na grande parte das religiões, inclusive, né? Você entra dentro do centro espírita, a minha ideia não é falar mal disso, tá? É falar a realidade que acontece. Sua vivência, o que você chega viveu. Chega e fala assim pra você, ó, não existe salvação fora daqui, cara. É aqui o lugar.
Deus aqui é o Deus certo. Você sai de lá, você vai pra uma igreja evangélica, que passei por lá também. Fala, como assim, cara? Não tem outro lugar que Deus é bom? É só dentro da igreja? Você sai da igreja e você tá ferrado da vida. Tá ferrado. Aí você vai para alguns certos tipos de centro de Umbanda, a mesma coisa. Se você não faz as suas oferendas para os seus orixás, sua vida vai dar para trás. Se você deixar de ser umbandista, então, putz, né? Deixou de ser umbandista, seus guias vão cobrar de você, o seu Exu vai acabar com o seu caminho. Cara, e aí entra uma questão que fez eu pensar bastante, que hoje meu objetivo é esse, inclusive, de quebrar e desmistificar esses certos dogmas que colocam dentro das religiões, que de fato por que você não pode questionar e por que tem que, é o que a gente estava conversando ali, né? Por que tem que fazer? E sempre tem uma coisa muito forte dentro de todas as religiões, o tal do medo, cara. Todos eles utilizam uma manobra para que você sinta medo lá dentro. Se você sair, vai dar ruim. Se você não fizer, vai dar ruim. Não é? Se você não seguir esse caminho, vai dar ruim. Ou seja, não tem uma coisa boa. Eles focam mais no ruim. Só que, sim, não tem coisa boa. Lógico que tem, eu já vivenciei muita coisa boa. Sim, tem. Mas o foco sempre pra você viver a coisa boa, você tem que entender que existe algo ruim. Se você deixar ou não fazer, vai dar ruim pra você. Enfim. E quando eu tava nesse caminho ateu, esse meu amigo virou e falou assim, não, cara, eu tô querendo dizer que você tem que entender o esoterismo, o ocultismo. E foi aí que eu dei o primeiro pé no ocultismo, porque até então eu tava em volta de religiões, né? E aí foi onde comecei a conhecer o Marcelo Del Débio, né? Os caras que você já conhece, já passaram por aqui. Entrei na Ordem Rosa Cruz, aí, cara, desmistificou um monte de coisa. Tem uma parte curiosa da história que eu tive... Nessa parte até eu tive momentos muito comuns da tal paralisia do sono. Ou a palavra que o Saulo costuma dizer é catalepsia, né? Projetiva. Isso foi muito frequente nessa parte que eu parei de querer acreditar em Deus. E o primeiro artigo que eu li na teoria da conspiração do Del Débio explicava justamente sobre isso. E ali eu entendi, cara, como funcionava esse processo.